Uma boa gestão documental é uma necessidade transversal a todas as organizações e uma das chaves para as tornar eficientes e competitivas. Nas organizações, muitas pessoas trabalham muitas horas com documentos. Se esse trabalho for otimizado, diminui-se custos e, sobretudo, ganha-se rapidez, rigor e eficiência e melhora-se o negócio. Por isso, em termos da gestão das organizações, a gestão documental deve estar no topo das preocupações, mas muitas vezes vai se improvisando e deixa de estar no topo. Uma das razões por que não se dá a devida atenção à gestão dos documentos tem a ver com a dispersão dos documentos e com a sua diversidade. Os documentos são objetos muito diversificados, desde pequenos apontamentos a documentos legais de extrema importância, como cartas, faturas e recibos, a documentação legal dos empregados, como contratos, instruções de funcionamento de equipamentos, livros e revistas, vídeos, leis e etc. Assim, quando se fala de documentos e de gestão documental, estamos falando de algo que pode ser muito abrangente ou muito específico. Estamos falando de objetos individuais de pouca ou sem relevância para a organização, ou de documentos críticos, que são essenciais preservar e partilhar. Independentemente da diversidade dos documentos, temos que dar a devida atenção à gestão documental. Para isso, pode-se começar com o nosso módulo M505, Gestão Documental na Web. O módulo M505 permite constituir e gerir um arquivo geral, organizador e integrador de documentos, e assim acrescentar muito valor à organização. Apesar da importância do módulo M505 e de indicarmos que se comece por ele, pode haver em muitas organizações necessidades adicionais, mais especializadas, ligadas à gestão documental. O módulo M505 pode ser complementado por outros módulos nossos, que são mais especializados para tratar determinados tipos de documentos. Vamos falar desses módulos de forma sucinta para que, eventualmente, também possam ser considerados em uma solução de gestão documental mais abrangente. Podemos ter o M505, ligado a uma gestão documental mais especializada. Dispomos de vários outros módulos, destacando-se em particular o módulo M510 para o expediente, para gerir a entrada, saída, circulação do expediente e trâmites administrativos. O M520, para a gestão de bibliotecas e títulos em geral, para gerir livros, revistas e artigos, vídeos e outros tipos de obras e documentação, quer no que respeita ao seu arquivo e acesso, informação sobre autores e outras referências, circulação, empréstimos e etc. Um M530 para o SGQ, Sistema da Gestão da Qualidade, para gerir a documentação controlada destes sistemas, manuais de procedimentos, instruções de trabalho, atas e reuniões, objetivos e metas, auditorias, medições e calibragens e outros documentos e eventos. E o M4GD, para os recursos humanos, para gerir a documentação associada aos recursos humanos, incluindo a geração automática de contratos, notificações e mensagens, arquivo histórico de documentação legal e outras, workflows de pedido dos empregados, nomeações e outros eventos e etc. Tendo em conta as considerações feitas, vamos nos concentrar no módulo M505, Gestão Documental na Web. Este módulo visa ser o centro e o arquivo geral, organizador e integrador dos documentos da organização e suportar a gestão documental destes documentos. Este módulo pode ser implementado antes, depois ou em conjunto com as facilidades e módulos especializados referidos anteriormente, pois todas as facilidades para a gestão documental podem ser integradas. Vamos expor em síntese a arquitetura e o funcionamento deste módulo. Este módulo centra-se nos registros de itens documentais, aos quais estão associados documentos e ficheiros, quer digitalizados na nuvem, quer também sobre outras formas em outros locais. Ou seja, os itens documentais
podem apontar para objetos na nuvem ou para objetos em outros locais, incluindo arquivos físicos tradicionais. Claro que a eficiência do sistema melhora com o aumento da digitalização e dos arquivos na nuvem. Os itens documentais organizam-se em estruturas de pastas e em arquivos. Os itens documentais podem ser associados trâmites administrativos, registros de tratamentos dados aos documentos. Também podem ser associados indexadores, para classificação e pesquisa dos mesmos. Do ponto de vista técnico e para entender como funciona este módulo, estamos falando de registros de itens documentais armazenados na nuvem, onde foram registrados. Esses itens documentais não são propriamente os documentos, são registros com alguma informação, registros que se identificam os documentos e que apontam de alguma forma para os mesmos, através de links que permitem aceder de imediato aos documentos digitalizados e armazenados na nuvem, ou através de coordenadas e outros dados que identificam onde os objetos estão, nomeadamente em arquivos físicos tradicionais. Os documentos em si, quando armazenados na nuvem, são ficheiros ou páginas na web que se acedem via esses links associados aos itens documentais. Esses ficheiros podem ter sido colocados na nuvem pelo nosso módulo ou por qualquer outra aplicação. Se forem colocados pelo nosso módulo, ficam assim nesses uploads files e gastam espaço da subscrição. O nosso módulo dispõe de 3 GB, que são suficientes para fazer upload até milhares de ficheiros. Porém, se usado intensivamente, essa facilidade de upload pode ser necessário subscrever mais espaço. Se o subscritor do nosso módulo já tem os seus próprios espaços na web, sites, Google Drives ou outros, só tem que saber os links dos ficheiros que quer associar aos itens documentais para registrar no nosso módulo. Neste caso, não gasta espaço da sua subscrição com os ficheiros. O subscritor pode ter as duas situações: ficheiros de quem fez o upload para o espaço subscrito e ficheiros em outros espaços. E o nosso módulo permite aceder, a partir de computadores e de dispositivos móveis, a todos esses documentos e ficheiros. No caso de não estarem na nuvem, recebe a identificação e as coordenadas onde os mesmos estão. Isso pode ser feito indo diretamente na base dos itens documentais e também indo aos registros das diversas aplicações de que dispõe. Por exemplo, pode ir a contratos, empregados, equipamentos, etc. E a partir desses registros, passar aos respectivos itens documentais, documentos e ficheiros associados. Compreender essas duas formas de se chegar aos documentos é fundamental. Aqui em azul, temos o acesso direto ao arquivo de documentos, tal como ele está organizado. O que está em azul é um arquivo propriamente dito, são as pastas de documentos. Por exemplo, pode-se aceder às pastas do arquivos relativas a documento dos empregados e ver, dentro da pasta de um empregado, a foto, contratos, documentos de identificação, certificados de cursos e etc. Aqui em branco, acede-se a registros das diversas aplicações e depois, a partir deles, pode-se aceder aos respectivos documentos associados. Por exemplo, pode-se aceder ao registro do cadastro de um empregado e depois, a partir desse registro, aceder aos documentos desse empregado. Mais à frente, veremos exemplos concretos de como funcionam essas duas vias de acesso aos documentos. Quanto à organização dos arquivos, dos itens documentais, vemos aqui que esta se baseia em estruturas hierárquicas de pastas definidas em cada organização. Os itens documentais são registrados dentro de pastas. Estruturas hierárquicas de temas, usadas para classificar itens documentais e depois para aceder aos mesmos pelos temas. Descritores, também usados para classificar itens documentais e depois para aceder aos mesmos por combinação de descritores. Seguranças, que são atribuídas aos itens documentais para limitar o acesso aos mesmos de acordo com os perfis de segurança dos utilizadores.
No segmento da arquitetura apresentada, vamos ao menu base das facilidades do módulo M505. Note-se que os menus dos nossos módulos e os painéis de manipulação de dados das nossas aplicações em geral também se adaptam a dispositivos móveis. No topo destacam-se as opções de uso mais comuns, a estrutura do arquivo e os itens documentais. A estrutura do arquivo a nível 1, a estrutura do arquivo a nível 2, a estrutura do arquivo a nível 3 e os itens documentais, documentos. Segue-se os trâmites administrativos, os trâmites dos itens documentais e os eventos dos trâmites. Depois, vários agrupamentos porque se podem obter os documentos. Documentos por dossiês, processos, pastas, documentos por terceiros, contratos, projetos e documentos por produtos, equipamentos, documentos por organização temática, documentos por descritores e output dinâmicos, itens documentais. Aqui, a definição dos tipos de dossiês e indexadores. Destacam-se nos indexadores a organização temática e os descritores. E aqui, a entrada para um submenu, onde se define a informação sobre a estrutura, terceiros, contratos, contas e códigos. Já sabemos como se armazenam os documentos e ficheiros na nuvem e como se relacionam com os registros que fazemos dos itens documentais. Acessamos os documentos que nos interessam através dos itens documentais registrados. Para gerir a documentação, os itens documentais são organizados em pastas, como acontece em qualquer arquivo. Também, como acontece em qualquer arquivo, os itens documentais podem ser indexados. Podem ser classificados em termos temáticos via uma classificação hierárquica e podem ser associados a eles descritores para pesquisa. Outras facilidades disponíveis são a possibilidade de busca e download dos documentos, de anotações e a possibilidade de submetê-los a trâmites administrativos. Podem-se também constituir workflows para tratamento de documentos. Vamos ver na aplicação como se organiza o arquivo e analisar a sua estrutura e pastas. Acedendo ao menu base deste módulo, vemos aqui no topo 3 entradas para a estrutura do arquivo, no nível 1, no nível 2 ou no nível 3. O nível 3 é o mais detalhado e podemos, a partir deste nível, aceder a documentos e ficheiros. Se fizer clique aqui, entro no nível 1 e acedo à estrutura geral do arquivo e todas as entradas no nível 1. Em um arquivo típico, poderão ser dezenas de entradas. Se não quiser ver todas as entradas deste nível e selecionar apenas uma entrada, faço clique aqui no C, para ir para os critérios de seleção, para selecionar o que quer aceder. Sobretudo, quando há muitas entradas, usa-se os critérios de seleção. Mas vou fazer clique e vamos ver todas as entradas de nível 1. Temos aqui a organização geral do nosso arquivo. Cada organização define a que é mais adequada à sua atividade. O que aqui vamos exemplificar é o que é usado em algumas empresas do nosso grupo. Começamos com estas duas áreas: administração, órgãos de gestão e administração, suporte geral. Segue-se 4 áreas típicas da maioria das organizações: finanças, impostos e contabilidade, clientes e vendas, fornecedores e aquisições, documentação, recursos humanos e algumas áreas mais específicas: logística, transportes e distribuição, projetos, obras e serviços, sistemas de gestão da qualidade. Aqui temos documentação auxiliar diversas, documentação auxiliar de projetos e serviços, documentação auxiliar temporária de projetos e serviços,
documentação auxiliar de demos e experimentação, e aqui uma área especial, a dos uploads, a partir de objetos diversos. Esta área é de pastas provisórias, onde ficam temporariamente os documentos e ficheiros que sejam associados diretamente aos registros das diversas aplicações que disponibilizamos. Por exemplo, temos aqui a subárea BENT4, que é o objeto BNT4, objeto no qual se registram os empregados, e aqui na subárea BIXPH, que tem a ver com o expediente interno DRH. Se um funcionário de RH que esteja a cadastrar um empregado registrar o mesmo no objeto da aplicação que trata dos cadastros dos empregados, que é o BNT4, e associar a este empregado a sua fotografia, um certificado de habilitações e o contrato de trabalho assinado, esses documentos vão automaticamente para a subárea BENT4. É por isso que aqui à frente, ao contrário do que acontece nas áreas anteriores, temos botões para ir para as subáreas de nível 2 ou 3, temos botões F, para ir diretamente para os ficheiros que foram aqui associados. Com um clique nesse F14, iria acessar os 14 ficheiros associados. Note-se que depois dessa associação baseada automaticamente no nome do objeto onde o documento foi associado, um responsável pela organização do arquivo pode rever essa arrumação provisória dos documentos e reclassificá-los da pasta onde estão, no caso da pasta ZOBJS BENT4, para a pasta que se vê aqui, a H0DRH 10EMC, Documentação Empregados. Esta pasta já é do arquivo definitivo e organizado. Ou seja, quem associa os documentos nas diferentes atividades da organização não tem de ter grande conhecimento da filosofia de arquivo, já que mais tarde alguém mais especializado pode arrumar os documentos associados na pasta certa. Independentemente das reclassificações que sejam feitas, quem trabalha com os registros das diversas aplicações aos quais sejam associados documentos vai continuar a ter sempre acesso aos mesmos a partir dos registros com que estejam a trabalhar. Quando a organização quiser, tem sempre a flexibilidade de poder reorganizar o seu arquivo com base em outras estruturas de pastas que ache mais conveniente. Bem, com isto, exemplificamos uma primeira visão da organização de um arquivo com base no nosso módulo M505. Vamos explorar este arquivo. Vamos aceder ao primeiro nível do arquivo. Temos aqui, em cada linha, dois botões. O botão que começa por 2 e o que começa por 3. Fazendo clique no 2, vamos para o nível 2 da linha em causa. Fazendo clique no 3, vamos para o nível 3. À frente do número de nível, do 2 e do 3, tem-se a indicação do número de pastas a que vamos acessar se clicar. Vamos aprofundar o arquivo. Aqui na área Q0SGQ, ou seja, no que respeita ao sistema da qualidade. Vamos explorar o arquivo do SGQ a nível mais detalhado. Vamos aqui neste botão para acessarmos ao nível 3 da estrutura de arquivo. Faço o clique e já acessamos. Temos as pastas do Sistema de Gestão da Qualidade. Por exemplo, temos aqui os manuais de documentação normativa SGQ, que estão ativos, organizados em os manuais de procedimentos da qualidade, onde estão, em particular, o Manual da Qualidade e os manuais de outros procedimentos considerados relevantes. As instruções de trabalho, definindo nomeadamente o que e o como fazer nas operações relevantes da organização, como as ligadas ao atendimento aos clientes, aquisições, vendas e etc. Documentação controlada e normalizada do negócio, como minutas de contratos, declarações e afins.
Registros controlados do SGQ, em particular registros de medições sistemáticas feitas nos diferentes processos para controle da qualidade. Note-se que aqui à frente de cada linha temos dois botões, os F, já referidos que são para acessar os ficheiros dos documentos, e os UPL, que são para fazer upload de mais ficheiros para a estrutura da linha onde se fizer clique. Nos manuais temos 8 ficheiros. Nas instruções temos 11. Com um clique, acessamos esses documentos. Exemplificando, fazendo um clique aqui, acessamos os manuais. Aqui estão eles. Com um clique aqui, nessa primeira linha, acessamos o documento dessa linha, que é o Manual da Qualidade. Aqui está o PDF do Manual da Qualidade. E pronto, está apresentada a forma como funcionam as estruturas de arquivo no M505. Vamos ver na aplicação como se criam itens documentais e se associam documentos e ficheiros por upload ou por simples links. Vamos distinguir duas situações. No primeiro caso, no módulo M505 Gestão Documental na Web, vamos à procura de uma pasta no arquivo, onde fazemos a criação dos itens documentais e associamos aos mesmos documentos e ficheiros. Trata-se de mostrar o funcionamento autônomo do M505. E no segundo caso, em um registro de um módulo integrado com a base de itens documentais, e a partir do registro deste módulo, permite-se a criação de itens documentais e associação de documentos e ficheiros aos mesmos. Trata-se de mostrar o funcionamento de associação de documentos em outros módulos, mas de forma integrada com o M505. Vamos exemplificar então a primeira situação, o upload de um ficheiro numa estrutura do arquivo do M505. Estamos situados já na conhecida estrutura do arquivo da qualidade. Aqui nos manuais, vemos que já temos 8 ficheiros, mas vamos acrescentar mais um, o 9º. Clique em UPNL. Ele mostra o painel para ir buscar o ficheiro do upload. Eu vou procurar no meu disco. É o manual QMP009, sobre a satisfação do cliente. Capturo o ficheiro e faço upload. Já carregou e terminou. Se atualizarmos minha estrutura de arquivo, vejo que a mesma passou a ter 9 manuais. O que acabei de fazer do upload é este da satisfação do cliente. Vou consultar o registro. Vou aqui no ficheiro para ver uma informação importante. Trata-se do link com o qual se pode acessar na nuvem ao ficheiro que fiz o upload. Posso mandar este link a alguém por Skype, e-mail e etc. E essa pessoa pode acessar ao documento. Claro que há questões de segurança a respeitar a estes links. Podem ser considerados no sistema como públicos ou sujeitos à autentificação com password. De qualquer forma, os links que podemos enviar para dar acesso seguro aos documentos é uma facilidade que acrescenta muito valor. Há outras facilidades e informações sobre o ficheiro a considerar, mas para o que queremos exemplificar é o suficiente. Vamos exemplificar agora a segunda situação, em um outro módulo que não é o M505 da gestão documental. Vamos ver e associar itens documentais. Bom, estamos aqui no módulo do Cadastro dos Recursos Humanos e no Registro de Pessoas. E vemos aqui vários empregados. O primeiro é o empregado 3001. Temos aqui um botão, este botão D, e o número 3, que aponta para 3 documentos. Fazendo clique, acessamos aos 3 itens documentais, no caso, um contrato de trabalho, uma foto e um currículo. Note-se que aqui em cima tem indicado ZOBJS, uploads a partir de objetos diversos. É uma área do arquivo de que já falamos.
Aqui temos BNT4, Documentação Empregados, dossiê, hashtag HE-EM3001, Maria Mendes da Silva Maia. Claramente a indicar de que se trata de documentação de empregados, no caso da Maria Mendes Maia. Aqui temos os 3 documentos. Fazendo clique aqui, vemos o contrato de trabalho. Aqui temos uma foto. E aqui vemos o currículo. Já agora podemos fazer zoom da foto da própria listagem. Apesar de não estarmos no módulo da gestão documental, estamos integrados com as facilidades do mesmo. Mas como faríamos para associar mais um documento? É simples. Tem aqui este botão para Uploads, ou PNL, para uma nova linha. Fazendo clique, abre-se o painel já conhecido para Uploads, e depois seria só procurar o ficheiro e fazer o seu upload como já mostramos. Bem, com isto já exemplificamos como se criam itens documentais e associamos documentos e ficheiros. Para terminar este capítulo, lembramos que ilustramos essa associação fazendo o upload dos ficheiros. E como explicamos no início deste vídeo, a associação pode ser feita com links para outros lugares na nuvem, como sites, Google Drives e etc. Vamos exemplificar mais algumas situações relacionadas com acessos aos documentos e com as suas listagens. Em particular, vamos ver a aplicação de critérios de pesquisa, a obtenção de listagens diversas e o uso dos links que poderão ser enviados a terceiros para dar-lhes acesso a documentos. Quando se fala em acessos a documentos, é importante falar dos critérios de seleção. Como vemos neste painel de critérios, existem muitos campos por onde se podem pesquisar os itens documentais. Note-se que podem haver mais ou menos campos conforme as situações e parametrizações. Temos as áreas organizacionais, cuja hierarquia funciona como se fosse um plano de contas, definido para a organização do arquivo. Segue-se muitos campos, que podem servir para pesquisar e encontrar o que nos interessa. Por exemplo, o assunto, o tipo de item, observações, o código temático, os descritores, o terceiro relacionado, o contrato, o número de inventário, o produto, o equipamento e o veículo, o expediente, a tarefa, o ticket de helpdesk, o tipo de dossiê, pastas, códigos gerais diversos e etc. Esses campos são atributos dos itens e são preenchidos quando estes são registrados. Podemos assim colocar nos itens chaves para facilitar o acesso aos mesmos. Há 2 indexadores muito importantes e que podem ajudar nas pesquisas. São o código temático e os descritores. Esses indexadores são definidos em tabelas próprias, a da organização temática e a dos descritores. Fazendo clique na organização temática, vamos aos critérios de seleção e vamos procurar por arquitetura. Obtemos uma organização temática definida para arquitetura em que temos arquitetura, arquitetura geral, urbana, paisagem, interiores e etc. Voltando nos critérios, vamos pedir agora por revistas. E obtemos a organização temática das revistas. Em suma, podemos ter organizações temáticas de service, de suporte à gestão documental do nosso módulo M505. Temos aqui os descritores, que não são hierarquias, mas simples palavras que podem ser usadas para indexar os documentos. Fazendo clique, aqui vemos ordenadas alfabeticamente
as palavras que definimos para a nossa gestão documental. Sobre as possibilidades de seleção e pesquisa dos nossos documentos, já apresentamos o essencial. Há, no entanto, no que respeita aos acessos, a questão das seguranças, quem pode ver o quê. Trata-se de uma questão um pouco mais técnica, que não vamos nos aprofundar aqui. Mas como já referimos no início, podem ser atribuídas seguranças aos itens documentais para limitar o acesso aos mesmos de acordo com os perfis de segurança dos utilizadores. Em conjunto com as possibilidades de pesquisa, é muito importante poder oferecer listagens dos itens documentais organizadas de diferentes formas. Aqui no menu, temos nessa seção uma série de listagens de diversos tipos. Listagens agrupadas por dossiês, processos, pastas, terceiros, contratos, projetos, produtos, equipamentos, organização temática, descritores e temos aqui outputs dinâmicos, itens documentais. Os outputs dinâmicos são uma facilidade comum à generalidade dos nossos módulos. São outputs que podem ser formatados dinamicamente pelos utilizadores, indicando os critérios de seleção e os dados a extrair. Todas as listagens podem ser visualizadas, impressas e exportadas, nomeadamente para Excel. Os itens documentais, os documentos geridos por este módulo, podem ser submetidos a anotações e trâmites administrativos em geral, incluindo a sua integração com workflows de circulação, conhecimento, aprovação e etc. Dessa forma, a gestão documental do módulo M505 se torna mais abrangente, sem prejuízo de, como referimos na introdução, se dispor de módulos mais especializados para determinados tipos de tratamentos de documentos. Vamos então exemplificar o que são trâmites. Deve-se ter em conta que quando falamos em anotações, também estamos a falar em trâmites, já que anotações também são eventos de trâmites. Até pode haver trâmites só com anotações. Podemos ver no menu que temos duas opções: trâmites e itens documentais e eventos trâmites. Como vemos, os trâmites são, no essencial, coleções de eventos. Entrando na primeira opção, vamos aos critérios de seleção e com OK, obtemos os trâmites a que estamos ligados. Temos aqui dois trâmites de itens documentais, ambos iniciados no dia 2 de agosto, e são de responsabilidade da Maria Mendes Maia. O trâmite número 1 é do dia 2 de agosto e que tem a ver com o contrato de prestação de serviços para o cliente X. O trâmite número 2 tem a ver também com o contrato, mas para o cliente ABC. Os trâmites podem estar relacionados com contratos, propostas, relatórios, pareceres, auditorias, reclamações e etc. Isto é, o que seja relevante registrar para a organização. Todos esses trâmites têm aqui nessa coluna à direita uma sucessão de eventos. No que respeita ao contrato para o cliente X, só tem dois eventos: o evento da confirmação do registro e o evento que diz que se encontra em decisão e análise. Ambos os eventos são do login ALD Cardinal LX, como se vê aqui. É um trâmite que ainda está em curso. Já no que respeita ao contrato para o cliente ABC, vemos desde logo que a situação aqui é XT. Esse trâmite já está terminado. Vamos ver o que se passou. Foi registrado no dia 2 pelo login PT D010. No dia seguinte, foi enviado para o empregado 3008, a Fátima Lopes. Esta deu quase de imediato a aceitação interna do envio. A Fátima fez o seu trabalho
em 2 dias e depois, no dia 5, enviou um evento para Maria Mendes a dizer: aprovado sem alterações. Esta, no dia seguinte, encerrou o trâmite, dizendo que o contrato foi enviado ao cliente e já está arquivado. Podemos ainda ver que nos trâmites há aqui este botão E, uma forma de aceder aos eventos para ver e tratar com mais detalhe. À frente do E está indicado o número de eventos. Nesse primeiro caso, temos 5 eventos. E neste, temos 2 eventos. Se fizermos clique aqui, acessamos de imediato aos 5 eventos. Podemos, assim, em relação aos itens documentais, registrar trâmites como uma sucessão de eventos desencadeados por diversos intervenientes de acordo com os envios que vão sendo feitos dos eventos. Os eventos podem, assim, constituir-se workflows. Concluindo, as facilidades disponibilizadas pelo nosso módulo M505 para o tratamento dos trâmites e seus eventos acrescentam muito valor à solução. Neste vídeo, apresentamos o módulo para gestão documental na UEP, com o detalhe necessário para uma primeira avaliação do seu interesse para a sua organização. Em muitos casos, a implementação pode e deve ser por fases, começando-se pela gestão de grupos de documentos considerados prioritários, pela sua relevância e grau de impacto no funcionamento da organização. Independentemente de se pensar, desde o começo em uma arquitetura global, em uma estrutura global de pastas, podemos começar pelos documentos das áreas consideradas prioritárias. Neste contexto, lembramos que o diálogo pode ser aprofundado para uma melhor análise das suas necessidades e das respostas que temos para elas. Nós e a rede de parceiros em que nos integramos estamos inteiramente disponíveis para ouvi-lo e apoiá-lo.